Olá, sejam bem-vindos à MF3, Escola de Filosofia. O tema, dando sequência, patrística, e a patrística de expressão latina, de cultura latina. Antes, uma breve nota, ficamos aí alguns dias sem produção de vídeos, dado uma série de compromissos que tivemos e de deslocamentos, etc. Mas estamos com a segunda dose da vacina tomada, que é importante, e aqui no Brasil, por um sistema público de saúde universal chamado SUS. Nessa ideia de hoje, da patrística latina, devo deixar aqui algumas referências sobre o que é a patrística latina. Como eu fiz anteriormente a grega, depois os primeiros padres da Capadócia, parece que temporalmente eles foram seguindo um depois do outro, e não é. Para um autor que eu vou deixar citado aqui, um professor contemporâneo, existe a discussão que existiria a patrística latina, sobretudo a partir do Concílio de Nicéia, 325, se não me engano. Então, elas coexistem. Nós vamos encontrar autores que são contemporâneos, mas em regiões diferentes. Então, a de expressão de língua grega, que é em Alexandria ou na Capadócia, e depois já fazendo uso do latim na patrística latina. Devemos lembrar que dentre a patrística latina é que se faz a primeira tradução da Bíblia para o latim, conhecida como Vulgata, feita exatamente por Jerônimo, essa figura que é um dos pais da igreja. Pois bem, a patrística latina é onde está São Tomás de Aquino, não. Onde está Santo Agostinho. Sabemos que Santo Agostinho nasce no norte da África, e depois tem vida na Itália, na região de Milão. E a patrística latina tem nessa figura o seu ápice, por assim dizer. Eu, obviamente, vou fazer esse vídeo falando um pouco aqui em Minas Gerais dos seus antecessores, e depois vou dedicar-me um pouco mais a ele, já lá no 430 e poucos, né? Então aqui, basicamente, eu vou citar alguns nomes dessa patrística latina. E mais uma vez, sem essa preocupação de que, historicamente, ela estaria num outro momento, das outras patrísticas não, seria coetâneas, digamos assim. Então, aqui eu cito Minúcio, que é um dessas figuras, Tertuliano. Depois desses nomes, entre o século III e o século IV, nós vamos ter aqui uma série de autores que se dedicam a um conjunto de escrita, como, por exemplo, Cipriano, conhecido também como São Cipriano, muito conhecido do mundo esotérico, com seus escritos, no caso da leitura da história da teologia e da filosofia patrística, uma escrita de cunho pastoral, mas que o mundo esotérico contemporâneo, que é uma modalidade espiritual e de vivência mística não institucional, é bom a gente lembrar isso, porque às vezes sobre o título esotérico os teólogos acabam fechando de um modo depreciativo um conjunto de experiências não institucionais, chamado esoterismo. Mas enfim, São Cipriano é muito conhecido, e aqui nesse período do século III e IV ele se enquadra nesses escritores aí importantes da patrística latina. Depois nós temos um segundo grupo ligado a uma espécie de formulação teológica e um terceiro grupo de uma formulação filosófica. Filosófico-teológica, eu diria. Ainda que recorrendo à minha memória escrita, depois nós vamos ter, já no século IV, a ideia dos tradutores, nesse contexto latino. Vamos ter aqui, por exemplo, Calcídio, que vivia na região da Espanha, que hoje é Espanha, se não me engano, na região de Toledo, a verificar, mas é na região da Península Ibérica, e que traduziu, por exemplo, o Timeu de Platão para a cultura latina. E a obra do Timeu, como sabemos e podemos verificar, é uma referência muito grande para aquele esoterismo que floresce em 1200, ou na famosa janela dourada, entre 1280 e 1300. Aqui tem uma outra figura nesse quarto grupo aqui, lembrando que eu falei de Minúcio, Tertuliano, depois entre o século III e terceiro e quarto, a ideia desses indivíduos que sistematizam cartas pastorais, teológicas e filosóficas, e no século IV a ideia dos tradutores, citando Calcídio, e eu lembro de uma figura extremamente importante que foi Mário Vitorino.
Maria Victorine foi objeto de estudo do renomado historiador francês Pierre Hadot, e temos aqui uma série de questões no estudo do neoplatonismo, do estudo da obra do Plotino, e da ideia, como muito bem o professor, tanto o Pierre Hadot fala, quanto o professor Lima Vaz também salienta, a ideia da filosofia como filosofia de vida. Essa ideia é importante porque eu vou retomar daqui a pouquinho. Enfim, todos esses autores, eles são aqui vestíbulos para que depois nós possamos compreender Santo Agostinho. Vou me dedicar mais detidamente a Santo Agostinho porque é da sua grande referência. O contexto filosófico aqui, fundamental, que me interessa enquanto historiador da filosofia, ou para esta série de pílulas filosóficas, é compreender que para esses latinos, eles fizeram um embate muito forte, no primeiro momento, contra a cultura grega. E existem várias facetas de nós podermos observarmos este embate. No primeiro momento, aquele que é adepto à tradição católica cristã, ele se opõe automaticamente aos filósofos gregos, e ponto final. Por outro lado, se a minha formação é filosófica, a minha opção é me dedicar mais à filosofia, eu me coloco em oposição ferrenha a esses primeiros, digamos assim, apologistas da tradição cristã. E nos dois casos eu vejo que eu não avanço numa reflexão mais acurada do que é realmente o debate que está acontecendo e que, a meu ver, é de interesse tanto do conhecimento teológico quanto do conhecimento filosófico. Esses primeiros, como Minúncio, por exemplo, que se opõe, ou mesmo Tertuliano, que se opõe à cultura grega, Tertuliano dizendo que não há nada em comum entre Jerusalém e Atenas, como referência de dois polos culturais. O que tem um debate aqui da parte desses formuladores teóricos do cristianismo, é entender até que ponto aquele discurso filosófico da cultura grega ele tinha uma disjunção entre um discurso oral e uma vida prática. Nós vamos entender que depois filósofos como Hegel e Marx, já no período moderno, irão retomar essa questão, indicando que existe uma espécie de disjunção, ou seja, aquele indivíduo que fala uma coisa, mas a vida prática dele caminha noutra direção. Então, esse embate, a meu ver, muito produtivo desses primeiros teóricos cristãos, é exatamente chamando a atenção e observando naquela cultura dominante, se a gente for pensar na expressão grega de Alexandria, Antioquia, ou mesmo depois na cultura latina, é que existia uma disparidade entre aquele indivíduo que ocupava uma função de dominação e o que ele proferia como discurso e o que realmente acontecia na prática. Então, esse desafio que nós humanos sempre estamos colocando, e a ciência moderna coloca ainda melhor, de ajustar entre o que se pensa teoricamente e o que se realiza, digamos assim, como uma espécie de oposição ou como uma espécie de representação da escrita teórica. Então, o desafio fundamental aqui que esses primeiros teóricos chamam a atenção, e que para nós hoje em dia é fundamental, é exatamente a preocupação por um pensamento que seja encarnado, usando aqui uma expressão quase que teológica. Não dá para eu pensar uma coisa e, digamos assim, não aceitar o desafio de aproximar esse pensamento da concretude da vida cotidiana. E é nesse sentido que a gente pode compreender de um modo muito produtivo a crítica desses, então, formuladores da cristandade no contexto da latinidade, a crítica deles ao modelo da cultura vigente. O que eles denunciam na cultura vigente, nós vamos ver por todas essas reflexões deles, é exatamente que, dizendo, olha, Cristo é um conhecimento que vivifica a vida, Cristo é um conhecimento que parece loucura para este mundo. Mas se analisados especificamente, o que todos estão querendo é que exista uma relação ética entre o pensado teoricamente e um respeito à dignidade da pessoa. A novidade cristã, a meu ver, é nesse sentido. Esses filósofos que criticam essa posição, portanto, mais cultural e não propriamente filosófica, no primeiro momento eles criticam a filosofia grega, a filosofia de Atenas. E aí podemos entender plenamente por que Tertuliano é um cara, por exemplo, extremamente crítico, um cara é bom, né, uma gíria contemporânea, mas é um pensador, um padre da igreja, extremamente crítico à cultura grega,
mas que alguns historiadores indicam nele, por exemplo, na sua reflexão sobre ontologia, especialmente entre alma e corpo e mundo, traços da filosofia de Sêneca, portanto um filósofo latino ligado à cultura latina, imperial. Por quê? Porque na verdade o debate é mais este, o debate é essa exterioridade do conhecimento desapegado ou dissociado da vida cotidiana. Então esse reflexo de crítica era muito mais um posicionamento de que a filosofia estoica, por exemplo, hegemônica, não se preocupava que o pensamento pudesse abarcar a dignidade da pessoa. E o modelo cristão, enquanto filosofia de vida, se propunha a isso. Se propunha a aglutinar, a aceitar o desafio de que a dignidade de todos tinha que ser incluída no modelo de pensamento. E o cristianismo, então, nesse ponto, mesmo considerado como uma filosofia de vida a mais, como Pierre Hadot ressalta aqui e acolá nos seus escritos. E como, no artigo que eu vou deixar aqui como referência, do professor Lima Vaz, também indica, falando de Pierre Hadot, a ideia de que o cristianismo, nesse momento, disputava o espaço como mais uma filosofia de vida, semelhante à filosofia estoica, que é um tema que, pessoalmente, eu gosto muito, que é a ideia de filosofia de vida, não como filosofia acadêmica, que está totalmente associada à vida das pessoas. Enfim, este é um preâmbulo do que seria a patrística latina, e nos próximos vídeos eu espero dedicar uns 3 ou 4 vídeos só sobre Agostinho, lembrando, um norte-africano de cultura latina que vive em Milão e que depois retorna novamente para o norte da África e que faz a sua grande contribuição para a cristandade e para a cultura ocidental. Muito obrigado, até o próximo vídeo.